Um cessar-fogo entre os Estados Unidos, Irã e Israel está agora em vigor. Obrigada por acompanhar esta edição especial de 2 horas da i24 News em inglês. Eu sou Nicole Zedek, ao vivo de Tel Aviv. Após quase 40 dias de uma intensa campanha de bombardeios, Washington e Teherã concordaram com um cessar-fogo temporário de 2 semanas. O cessar-fogo mediado pelo Paquistão foi decidido no último minuto, 2 horas antes do prazo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que prometeu eliminar toda uma civilização se Teherã não aceitasse o acordo. Esse acordo de última hora é apenas um ponto de partida, onde o Estreito de Hormuz será reaberto para navegação internacional e as negociações visando a chamada paz duradoura estão marcadas para começar no sábado, em Islamabad. Menos de 24 horas após o início desse cessar-fogo, 5 dos 6 estados do Golfo já foram atacados e há novos relatos de ataques dentro do próprio Irã. Claramente estamos pisando em terreno instável. A pergunta desta noite é simples: isso é realmente um avanço ou apenas uma pausa temporária antes da próxima escalada? O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou hoje que a guerra continua. Veja mais a seguir. O Estado de Israel alcançou grandes conquistas, realizações que até pouco tempo atrás pareceriam inimagináveis. O Irã está mais fraco do que nunca e Israel está mais forte do que nunca. Esse é o resumo desta campanha até agora. Deixe-me dizer que ainda há objetivos adicionais para alcançarmos e nós os alcançaremos, seja por meio de um acordo ou pela retomada dos combates. E estamos prontos para retomar os combates a qualquer momento. Estamos com o dedo no gatilho. A secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt, fez uma coletiva há pouco sobre a posição dos Estados Unidos antes dessas negociações com o Paquistão no sábado. Ouça só. Os esforços valentes de todos os nossos incríveis membros das Forças Armadas deram ao presidente dos Estados Unidos maior poder de negociação, permitindo que ele e sua equipe de liderança participassem de negociações difíceis nas últimas semanas. Isso agora abriu uma oportunidade para uma solução diplomática e para a paz duradoura no Oriente Médio. A pressão máxima do presidente e a vantagem criada pelo sucesso da Operação Fúria Épica levaram o regime iraniano a pedir e, por fim, concordar com uma proposta de cessar-fogo com os Estados Unidos. O Irã não podia mais tolerar ser bombardeado, nem arriscar o que poderia ocorrer após o prazo das 20 horas imposto pelo presidente Trump ontem à noite. O Irã concordou em abrir o Estreito de Hormuz. E como disse o presidente, recebemos uma proposta dos iranianos, que foi considerada uma base viável para a negociação. As linhas vermelhas do presidente, ou seja, o fim do enriquecimento iraniano no Irã, não mudaram. E a ideia de que o presidente Trump aceitaria uma lista de desejos iraniana como um acordo é completamente absurda. O presidente só fará um acordo que atenda aos interesses dos Estados Unidos da América. E ele e sua equipe de negociação vão focar nesse esforço pelas próximas 2 semanas, desde que o Estreito de Hormuz permaneça aberto, sem limitações ou atrasos. Iniciamos a conversa no estúdio com nossa correspondente sênior de Oriente Médio da i24 News em inglês, Ariel Osram. Quando falamos sobre o estado atual desse cessar-fogo, se é que podemos chamar assim, já que ainda estão sendo relatadas violações desse cessar-fogo, enquanto conversamos, o presidente do parlamento do Irã, Kaliba, faz novas declarações acusando os Estados Unidos de violarem o cessar-fogo. Negociações são inviáveis neste momento. O que você pode compartilhar? Sim, então Mohammed Baker Kaliba, apontado pelo presidente Trump como o principal interlocutor entre Washington e Teherã, ele também deve liderar a equipe de negociação iraniana em Islamabad, ao lado do ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi. Ele divulgou uma declaração há pouco tempo, detalhando pelo menos 3 violações de pelo menos 3 das cláusulas na proposta de cessar-fogo de 10 pontos do Irã, a qual o Irã afirma que os Estados Unidos concordaram totalmente. Agora, antes de eu chegar à declaração, precisamos esclarecer isso. Caroline Leavitt, de quem ouvimos há pouco tempo, a porta-voz da Casa Branca, ela disse que essa proposta de 10 pontos do Irã foi jogada no lixo pelo presidente Trump. E só então o Irã apresentou uma lista de exigências
mais moderada. Essa não é a lista que eles tornaram pública, mas sim a lista original maximalista. Essas 3 cláusulas são: violar o cessar-fogo no Líbano, sobrevoar o espaço aéreo iraniano com drones e negar o direito do Irã de enriquecer urânio. Dizendo, abre aspas, numa situação dessas, um cessar-fogo bilateral ou negociações são irracionais. Ou seja, de acordo com Calibaf, agora. Mas eu acho que o que estamos vendo aqui é que o Irã não está mais buscando um cessar-fogo. Isso, você sabe, acabaria com os ataques contra o país e talvez permitisse o livre trânsito pelo Estreito de Hormuz. Mas eles estão tentando usar sua posição para se tornar uma nova potência regional, aproveitando a nova realidade estratégica que surgiu após usarem o controle do Estreito de Hormuz como sua opção nuclear. Não estamos mais falando tanto sobre a ameaça nuclear, mas sim sobre a ameaça económica. E eles conseguiram aproveitar sua posição geográfica junto à entrada do Estreito de Hormuz para realmente maximizar sua posição enquanto ameaçam os países do Golfo. Estamos vendo um Irã mais ousado, um Irã radicalizado, que mesmo antes das violações alegadas por eles mesmos, desconsiderou o plano de 10 pontos, de acordo com a Casa Branca. Eles parecem muito determinados de que não estão mais buscando apenas o fim da guerra, mas sim usar sua posição para se tornar uma nova potência regional. Certo, Arielle. Quero trazer mais uma discussão para o estúdio também. Estamos acompanhados por Michael Pregent, consultor de política externa e segurança nacional, além de ex-oficial de inteligência, que está conosco diretamente de Washington. Michael, mesmo enquanto discutimos se esse cessar-fogo vai se manter ou não, vamos analisar do ponto de vista militar. Porque em que situação esse cessar-fogo nos coloca? A capacidade militar do Irã realmente foi degradada de forma significativa? Ela foi degradada, mas ainda existe. E estamos vendo isso agora com algumas dessas células dispersas da Guarda Revolucionária lançando drones e foguetes. E o governo vai dar a eles essa margem, essa folga de 24 a 48 horas para parar. Se não parar, estamos prontos. E o presidente pode dizer, sabe, nós tentamos. Eles violaram o cessar-fogo e vamos retomar as operações. E vamos negociar a partir de uma posição de força maior do que a proporcionada por esse cessar-fogo atual. Neste momento, esse cessar-fogo vai durar enquanto Trump tolerar as violações dele. Como seu convidado disse, o Irã tenta fortalecer sua posição, mas acho que, na verdade, está se enfraquecendo com o presidente. Quanto mais eles o testam, quanto mais eles violam, mais provável é que ele diga, olha, nós demos uma chance e vamos retomar as operações. Então, por que testar isso, afinal? Porque os iranianos estão tentando colocar o presidente dos Estados Unidos nessa posição, em que ele pode cancelar as negociações a qualquer momento. Bem, as forças dos Estados Unidos ainda não estão posicionadas. Então, isso dá uma oportunidade para os preços do gás caírem, para o mercado de petróleo se reajustar, para mais forças dos Estados Unidos se moverem para o território e tomarem a ilha de Kark, caso seja necessário seguir nessa direção. Mas o que eu não acredito que vai acontecer é que o Irã consiga controlar o Estreito de Hormuz durante a presidência de Trump. Ele vai garantir que isso não aconteça. Já é uma violação o fato de o Irã estar cobrando um imposto, cobrando um pagamento de 2 milhões de dólares para transitar pelo Estreito de Hormuz. Isso já é uma violação. Então isso só vai durar enquanto ele tolerar, mas ele pode tolerar por mais tempo, enquanto as forças dos Estados Unidos se movem para uma área onde ele possa dizer, ok, vamos em frente e tomar a ilha de Kark e vamos ajudar nossos aliados do Golfo a ter mais controle sobre o Estreito de Hormuz e garantir que ele seja uma passagem aberta para o comércio de petróleo. Esse é o principal passo daqui para frente? Se essa pausa acabar, como seria uma fase militar mais decisiva? Até onde os Estados Unidos e Israel estão dispostos a ir neste momento? Bem, você sabe, em alguns pedidos, ao analisarmos os 10 pontos, vamos insistir que grupos aliados não sejam mais financiados. Vamos insistir que não haja mais enriquecimento.
não haverá enriquecimento no futuro. Um programa de mísseis balísticos será tratado. Então não será apenas sobre a ilha Kark, será sobre tudo. Atualmente, observamos se eles tentam reconstruir locais destruídos ligados ao programa nuclear ou reposicionar ativos de defesa aérea em áreas-chave. Então, a operação militar não precisa recomeçar por causa disso. Ela simplesmente será retomada e continuará a atacar a infraestrutura e a infraestrutura de uso duplo. Nada relacionado à capacidade do regime de projetar força será alvo. Michael Pradient, é um prazer tê-lo na E24 News English. Obrigada por estar aqui esta noite. Obrigado. Quem está conosco no estúdio para falar sobre o tema é o Dr. Meir Javadanfar, professor de estudos iranianos na Universidade Heikkman. Dr. Javadanfar, diante da decisão do Irã de aceitar o cessar-fogo temporário atualmente em discussão, que pode levar a negociações já neste sábado, o Irã estava pressionado a aceitar esse acordo? Ou essa é a suposta vitória que o regime está tentando vender? Foi a China. A pressão chinesa foi o principal fator que levou os iranianos à negociação. Essa decisão não foi fácil para o Irã negociar com os Estados Unidos. Eles criaram enormes expectativas dentro do país, dizendo que não iriam falar diretamente com os americanos antes de tudo. Se falarmos, eles terão que nos pagar compensações. Eles precisarão aceitar nossas exigências sobre o controle do Estreito de Hormuz e, ao final, sair. Tudo isso e agora, de repente, o Irã dizer não, estamos dispostos a conversar com os americanos. Isso tem um custo político dentro da base de apoiadores do regime iraniano. Há algumas pessoas que dizem que o Irã foi, como posso dizer, construtivo demais em sua atuação na guerra diplomática. Apaziguamento é outra palavra que usam para descrever a decisão de conversar com os americanos. Mas eu acho que a maioria do povo iraniano apoia o que está acontecendo. Mas a maior ameaça agora são duas coisas. O que vai acontecer com o Hezbollah? Essa é uma preocupação séria para a República Islâmica do Irã. Na visão deles, o Hezbollah veio em seu auxílio no momento de necessidade contra o Estado de Israel. E agora, deixar o Hezbollah à mercê de Israel, ser devorado como está sendo feito pelas forças de defesa de Israel, minaria o relacionamento e prejudicaria a posição do Irã com seus apoiadores, com seus grupos aliados nesta região. Então, isso não foi uma decisão fácil para o Irã, mas existem muitos obstáculos no caminho para eles, tanto em casa quanto no exterior. Quando se trata do que estamos dizendo, Ariel, sobre o Estreito de Hormuz, já que essa trégua temporária de 2 semanas deveria servir para que o Estreito de Hormuz fosse aberto para a passagem de navios. E então os Estados Unidos e o Irã realmente vão sentar à mesa de negociações para discutir o que realmente precisa acontecer. Mas o Estreito de Hormuz, esse problema foi resolvido de alguma forma nas últimas 24 horas. Não só não foi resolvido, como está operando de acordo com o sistema iraniano. 4 navios foram autorizados a atravessar o Estreito hoje, após coordenação ou depois de receberem permissão do Irã. Agora, 4 navios por dia. Esse é o menor número em todo o mês de abril até agora, incluindo quando a guerra estava em seu auge. E esses 4 navios tiveram que combinar previamente ou preparar antecipadamente um pagamento que entregariam aos iranianos, seja por criptomoeda ou em yuan chinês. Então o Estreito está operando como os iranianos queriam nesse ínterim. E isso já fez com que os países do Golfo dissessem que essa situação é inaceitável, que eles estão buscando esclarecimentos sobre os detalhes do cessar-fogo. Porque os Estados Unidos estão dizendo que o Estreito de Hormuz está completamente aberto. O Irã está dizendo que o Estreito de Hormuz está sob seu controle. Os Estados Unidos estão dizendo que o Irã não será autorizado a enriquecer urânio. E o Irã diz o contrário. Então, os países do Golfo querem esclarecimentos sobre qual é a situação atual que está se desenvolvendo. Mas o que está acontecendo no terreno, ou mais precisamente no mar, é muito preocupante, especialmente para os Estados do Golfo, mas pode ter implicações de longo prazo
na economia global. Quando se trata disso, eu fico curiosa, Mir, como essa questão pode realmente ser resolvida em negociações? Porque o próprio presidente dos Estados Unidos diz que basta uma pessoa do regime ficar lá com um lançador de granadas na costa para realmente parar as rotas de navegação. Eles também conseguem colocar essas minas sem realmente desembarcá-las. O Irã sabe que essa é a carta que eles têm. Então, como realmente impedir que eles continuem com essa carta na mão? Nicole, vou te dar uma manchete. Não haverá acordo em 2 semanas. Isso não vai acontecer. O melhor, se algo acontecer, talvez seja um acordo quadro para que as negociações continuem. Há grandes chances de que as negociações possam fracassar. Mas também, se elas não fracassarem, o Irã simplesmente não tem agora o pessoal com experiência para negociar com os Estados Unidos e retomar as negociações com eles em 2 semanas. Senhor Khalil Baf não possui experiência em política externa com o Ocidente. A única vez que ele lidou com o Ocidente foi em uma viagem a Davos em 2008. Ele nunca lidou com o Ocidente, ele não fala inglês. Também não sabemos se o líder supremo está em condições ou se está saudável. Sinceramente, sou muito pessimista. E eu acho que isso vai desmoronar do jeito que as coisas estão indo hoje. Haverá mais ataques, certo, Aviel? Haverá mais ataques contra os países do Golfo Pérsico. 5 dos 6 países do Golfo foram fortemente atacados hoje, quase 100 drones. Certo. Isso não é nada além de um cessar-fogo. Acho que precisamos nos preparar para isso se arrastar e talvez desmoronar, ou, no melhor cenário, termos um cessar-fogo de 2 semanas. Mas os iranianos veem conquistas no terreno, mas posso falar mais sobre isso depois. Tudo bem, falamos mais sobre isso depois, mas podemos entender melhor o que pode acontecer com essas negociações no sábado. Como esse cessar-fogo de 2 semanas foi todo intermediado pelo Paquistão, que entrou como um importante mediador entre Washington e Teherã, colocando Islamabad no centro de uma rara diplomacia direta, agora ambos os lados se preparam para negociações de alto risco, previstas para começar no sábado. Para falar sobre o tema, recebemos Ahmed Quraish, jornalista e apresentador de TV em Islamabad. Ahmed, como o Paquistão conseguiu de última hora garantir uma trégua temporária de 2 semanas entre esses dois lados, apesar das grandes diferenças? Sim, Nicole, eu vi muitas análises sobre o motivo de repente, o Paquistão estar no centro de tudo isso. Mas para aqueles que realmente vêm acompanhando a relação entre o Irã e o Paquistão nos últimos, 4 décadas, sabem disso. O Paquistão, pelo menos nos últimos 20 anos, tem atuado, na verdade, como mediador. No programa nuclear iraniano, entre o Irã e o Ocidente, especificamente os Estados Unidos, e às vezes também em conflitos entre o Irã e os Estados Árabes do Golfo, então, isso não é surpreendente para quem vem acompanhando, mas para o resto do mundo, isso se tornou público de repente agora, obviamente. E os riscos são muito maiores neste momento. Então, esse é o motivo pelo qual o Paquistão está no meio disso. A influência que o Paquistão tem, o Irã tem relações ruins com todos os vizinhos e também tentou desestabilizar o Paquistão, você sabe, por meio de grupos aliados. E, você sabe, uma das principais milícias aliadas da Guarda Revolucionária Iraniana que lutou na Síria, a Brigada Zainabiyun, na verdade foi recrutada no Paquistão, dentro da comunidade xiita paquistanesa. O Paquistão reprimiu e impediu o recrutamento iraniano, o que gerou muitas tensões. Há apenas alguns anos, a Guarda Revolucionária Iraniana disparou mísseis dentro do Paquistão e o Paquistão retaliou enviando caças para bombardear dentro do Irã. Então, o relacionamento não tem sido dos melhores, sabe? Não são os melhores vizinhos desde 1979, mas eles sempre mantiveram um canal de comunicação e isso está sendo muito útil agora nessas conversas. Com essas conversas previstas para começar no sábado em Islamabad, o que exatamente podemos esperar? Você menciona o que o Paquistão pode oferecer, mas como Islamabad pode ser um mediador eficaz entre esses países com lacunas tão grandes?
Bem, muito crédito, na verdade, aos oficiais paquistaneses que conseguiram convencer os iranianos. Porque, se você se lembra, na última semana, os iranianos tentaram evitar ir para Islamabad. Eles disseram a alguns interlocutores, provavelmente egípcios ou turcos, que não queriam estar em Islamabad, mas não falaram isso aos paquistaneses. Estamos prontos para conversar com os Estados Unidos. Podemos fazer isso em outro lugar, talvez no Catar, talvez na Turquia, Istambul, quem sabe, mas não em Islamabad, por algum motivo. Podemos discutir isso depois. Os paquistaneses pressionaram os iranianos, que ao menos concordaram em vir, mas ainda tentam escapar. E como seu convidado descreveu muito bem, eles estão cumprindo, digamos assim, um cessar-fogo que na verdade não é um cessar-fogo. Eles ainda estão atacando os Estados Árabes do Golfo, estão fazendo outras coisas também. Eles ainda estão ameaçando fechar o Estreito de Hormuz novamente. Talvez nem apareçam em Islamabad se Israel não parar as ações contra o Hezbollah e o Líbano, e assim por diante. Então, os iranianos ainda estão dando esses pequenos sinais, assustando todo mundo, especialmente os paquistaneses. Nós podemos ou não aparecer em Islamabad, mas o Paquistão realmente espera que, se eles aparecerem, se os iranianos aparecerem em Islamabad, acho que o Paquistão realmente espera fazer apenas duas coisas. Primeiro, talvez fazer com que os iranianos ofereçam concessões suficientes para que as negociações, as conversas, o processo continuem além do prazo de 15 dias. Esse é o primeiro ponto. E segundo, talvez convencer os iranianos a considerar um novo futuro. Deus sabe, talvez até transformar o regime deles, sabe? Fazer a transição de um regime revolucionário e insano, que depende de grupos por procuração, para um país normal, ter relações normais, usar a riqueza do petróleo deles para, sei lá, reconstruir o país. Os paquistaneses estão esperançosos de que, reunindo os iranianos em Islamabad, possam conversar diretamente e tentar convencê-los. Vamos ver o que acontece. Ahmed, e os estados do Golfo? Como eles veem a possibilidade dessas conversas, caso consigam deter a ameaça do Irã imposta a eles, especialmente no último mês e meio? Acho que muita gente no Paquistão ficou meio surpresa inicialmente ao ver muitos dos estados do Golfo realmente apreensivos. E você é muito diplomático, sabe, ao usar a palavra apreensivo. Não vou usar uma palavra mais dura. Alguns estavam apreensivos com essas conversas em Islamabad, então os oficiais paquistaneses contataram em particular os estados árabes do Golfo para dizer, sabe de uma coisa? Vocês farão parte de qualquer acordo. Não pode haver acordo com o Irã sem que os Estados Árabes do Golfo tenham seus interesses e suas queixas levados em conta. Acho que os Estados Árabes do Golfo observam de perto e incentivam os paquistaneses, além de dizerem, sabe de uma coisa? Nós faremos parte de qualquer acordo que vocês, paquistaneses, intermediem entre o Irã e os Estados Unidos. Não podemos ficar de fora. Nós já sofremos o suficiente por 47 anos. Estamos sendo prejudicados por esse regime desde 1980. Então, precisamos participar de qualquer acordo. Então, é realmente um tipo de diplomacia muito difícil que os paquistaneses estão tentando. Os árabes do Golfo estão observando de perto e vamos ver o que acontece. Com certeza estaremos acompanhando neste fim de semana. Ahmed Qureshi, foi ótimo tê-lo hoje na I24 News English. Obrigada. Sim, voltando aqui, doutora Maier. Olha, estamos falando, essa guerra foi como um terremoto no Oriente Médio. E depois dos terremotos, se você olhar o mapa físico, de onde quer que tenha havido um terremoto, surgem novas falhas na topografia. E agora existem novas falhas nessa região. Nicole, hoje existem países, hoje há mais países que veem as políticas da República Islâmica do Irã como uma ameaça existencial do que nunca antes. Isso nunca aconteceu antes. Isso nunca aconteceu antes. Veja quantas vezes alguém teve a quantidade de mísseis disparados contra Doha, Abu Dhabi e Dubai. Até Mascate, até os omanitas não foram poupados. Claro, os pobres kuwaitianos. Estamos testemunhando um terremoto geopolítico nesta região. Existem países nesta região que estão mais alinhados com Israel em relação ao Irã do que nunca.
E esse é o desafio para os paquistaneses. Os paquistaneses, eles precisam garantir que, por um lado, serão bons mediadores, mas, por outro lado, não devem deixar que a mediação prejudique sua reputação. Eu só quero dizer, você fala sobre a estratégia do Irã em causar esse terremoto na região. Isso saiu pela culatra ou ainda permitiu que o regime saísse intacto ao final desta guerra? Bem, quem foi que disse que esse regime vai cair? Eles estavam enganados. Segundo a imprensa, o Mossad nunca afirmou que esse regime cairia de uma só vez. Foi o primeiro-ministro Netanyahu, acredito eu, que passou essa mensagem para os americanos. Ninguém acha que vão derrubar o regime pelo ar. Mas o regime iraniano temos que esperar para ver, Nicole. Vou direto ao ponto por causa do tempo. O verdadeiro teste é na prática. Vamos ver qual é o acordo, qual é o status quo em relação ao controle sobre Hormuz, o programa nuclear do Irã, o estoque de 450 quilos, ou por isso na categoria mínima. Vou colocar isso, espero que para nós em Israel. Além disso, Israel tem o programa de mísseis e os grupos apoiados pelo Irã. Nicole, não estou muito otimista de que vamos conseguir isso. Sendo honesto, pela experiência, não estou muito otimista. Acredito que muitos em Israel compartilham desse pessimismo agora, Dr. Jabadanfar. Voltamos a discutir após o intervalo. Senhores, permaneçam no estúdio. Vamos fazer uma pausa bem rápida aqui na I24 News, mas quando voltarmos, teremos muitos outros ângulos desse cessar-fogo atual para discutir, incluindo o que isso significa para a Frente Norte. Com essa continuidade dos disparos, Israel realizou uma das maiores ondas de ataques contra o Hezbollah desde que esses combates foram retomados. Atualizações sobre essa frente após um breve intervalo na I24 News em inglês. Ligue para 800-5985-84843. A crise na Ucrânia atingiu um nível catastrófico, com os judeus idosos sendo levados ao limite. André, está um frio congelante. Obrigada por acompanhar a I24 News. O cessar-fogo no Irã não afeta a luta de Israel contra o grupo proxy do Irã, o Hezbollah. As forças de defesa de Israel informaram que um soldado morreu em confrontos com o Hezbollah no sul do Líbano ontem. O sargento Tobil Yosef Lifshitz, de 20 anos, da Brigada Golani. Isso enquanto as forças de defesa de Israel anunciam a onda mais forte de ataques contra o Hezbollah desde o início dos novos combates, atingindo 100 alvos em apenas 10 minutos. Aqui mais do ministro da Defesa de Israel, Israel Katz. Queremos que Naim Kassim saiba que o Hezbollah pagará um preço muito alto por atacar Israel em nome do Irã. E hoje cumprimos mais uma etapa da promessa. A vez do próprio arquiterrorista Naim Kassim também chegará. As forças das FDI continuam atuando intensamente no Líbano para afastar ameaças e frustrar as capacidades do Hezbollah, de acordo com a política que estabelecemos. Prometemos trazer segurança aos moradores do norte. E é exatamente isso que faremos. Vamos agora ao vivo para uma atualização direto do local com nossa correspondente da I24 News, Balik Sladin, no norte de Israel. O dia mais intenso de ataques no Líbano desde o reinício da guerra. Quais as últimas informações da Frente Norte? O que pode compartilhar? Sim, hoje Israel lançou a Operação Escuridão Eterna, atingindo 100 alvos no Líbano que pertencem ao Hezbollah. Estamos falando sobre locais militares e o centro de comando e controle que pertenciam ao Hezbollah em El Dair, no subúrbio sul de Beirute, no sul do Líbano e também na região.
todos, é claro, redutos do Hezbollah. Essa operação ocorre após dias de coleta de informações de inteligência. Essa não é uma operação que foi planejada apenas após o cessar-fogo com o Irã, mas sim algo que já havia sido planejado antes e foi executado hoje. O objetivo, claro, é prejudicar a capacidade do Hezbollah de realizar ataques contra os soldados israelenses no sul do Líbano e também os ataques com foguetes e drones contra as cidades do norte de Israel. Essa é a atualização mais recente sobre o que ocorre no Líbano. Só para acrescentar aqui que a ponte El Kazmi, que é a última ponte de pé entre os dois lados do rio Litani, há apenas uma hora relatos locais dizem que a ponte também foi atingida. Aqui é o Líbano, no norte. As coisas são diferentes. Esta é a primeira vez desde o início da guerra que nas últimas 24 horas houve apenas uma sirene que tocou em Stula, que fica bem na fronteira entre Israel e Líbano. Um foguete disparado pelo Hezbollah caiu em uma área aberta, não causou nenhum dano, não houve vítimas, e esta é a única vez desde o início do cessar-fogo. O que isso representa para os moradores do norte de Israel? As diretrizes do comando da frente interna no restante do país devem mudar a partir das 6 horas de amanhã. Mas os moradores da frente norte, eles devem esperar mais do mesmo? Sim, vai ser a mesma coisa. O comando da frente interna está dizendo que nada muda em todo o Israel até amanhã às 6 horas da manhã. As coisas vão voltar ao normal nas outras partes do país. Mas no norte, na Alta Galileia, na região da fronteira, na linha de conflito, na Galileia Ocidental, as restrições continuam. Sem aglomeração de mais de 50 pessoas, sem reabertura do sistema educacional. Nada volta ao normal em relação ao trabalho. Então essas coisas continuam iguais no norte. E isso porque o comando da frente interna, junto com as FDI, claro, ainda está avaliando qual é a situação com o Hezbollah. Como ou se eles realmente vão responder a essa operação de hoje, a esses ataques imensos que vimos ao longo do dia. E depois disso haverá uma decisão a ser tomada em relação à área que fica mais próxima da fronteira com o Líbano. Ladim está ao vivo no norte de Israel com as últimas informações. Obrigada pela atualização. Queremos trazer para a conversa Hussein Abdul Hussein, pesquisador da Fundação para a Defesa das Democracias, que se junta a nós de Washington. Hussein, notamos a intensificação da operação das Forças de Defesa de Israel no Líbano. No entanto, o Irã e o Hezbollah estão pedindo que o cessar-fogo com o Irã seja vinculado à frente norte no Líbano. O que esse cessar-fogo representa hoje para o Hezbollah? Alguns pontos. Primeiro, o Hezbollah negou que tenha começado a lutar contra Israel em 2 de março, porque Hani foi morto, ou seja, em apoio ao Irã. Na época, o Hezbollah afirmou que entrou na guerra porque Israel vinha atacando alvos do Hezbollah há mais de um ano. Então agora sabemos que o Hezbollah arrastou o Líbano para a guerra por interesse do Irã e que não havia nada de libanês nisso. Segundo, entendemos que o Hezbollah realmente quer um cessar-fogo, está se esforçando muito para se incluir nesse cessar-fogo. E terceiro, ouça, as milícias no Líbano, as milícias armadas no Líbano, vêm lançando ataques contra Israel desde 1961, 1969. Isso é 10 anos antes de a República Islâmica sequer nascer. Então, esse conflito não está de forma alguma ligado ao Irã, mesmo que o Irã tente se aproveitar disso e chantagear Israel, armando e apoiando o Hezbollah. Então, com essa agitação interna e essas milícias armadas dentro do Líbano, como isso está impactando o governo libanês e o que eles gostariam de ver em seu país? A pergunta. Eu perguntei exatamente como essa agitação e esses grupos armados, o Hezbollah, esses grupos por procuração que têm atuado livremente no Líbano há décadas, como você explicou, estão impactando o governo libanês e o que eles gostariam de ver e como gostariam de administrar o seu país. O governo libanês tem feito declarações e tomado decisões corretas, votando pela dissolução do Hezbollah. Infelizmente, os libaneses não querem ou não conseguem agir como deveriam, deixando Israel com uma tarefa difícil.
Acredito que, independentemente da pressão de Israel sobre o Hezbollah, o passo final caberá ao governo libanês. Quando vemos essa pressão agora do Irã para incluir o Líbano em qualquer cessar-fogo, o que isso nos diz sobre o quão crítico o Hezbollah é para a estratégia geral do Irã neste momento e o quão forte esse aliado por procuração ainda é? Hussein Abdul Hussein. Parece que tivemos problemas técnicos e talvez o tenhamos perdido. Quero trazer essa conversa para o estúdio ainda com Ariel Ozhan e a doutora Maya Javadanfar. Doutora Javadanfar, a estratégia do Irã de usar grupos por procuração nas últimas décadas em todo o Oriente Médio, estamos vendo isso chegar ao fim? Ainda vemos extensões mais fracas dos tentáculos do polvo, mas continuam intactas? Vamos dar uma olhada nisso. Microsoft Windows serve para rodar seu laptop ou computador. Os grupos por procuração do Irã têm a função de evitar que a guerra aconteça dentro do território iraniano. Está funcionando? Não, não está funcionando. Acabamos de ver pela segunda vez que a guerra foi trazida para dentro do território do Irã. Os grupos por procuração do Irã fracassaram em sua missão. Uma das razões pelas quais o Hezbollah foi liberado contra Israel na guerra atual foi para reduzir o número de ataques contra o Irã e direcioná-los ao Hezbollah. Isso não aconteceu. Não está funcionando, já faz muito tempo que parou de funcionar. Mas sou muito cético quanto à possibilidade de o regime iraniano mudar suas políticas por razões internas. Existem pessoas dentro do núcleo do Estado. Essas são as pessoas mais radicais em torno do regime, que o apoiam e têm interesse econômico e político interno em manter esses grupos ativos. Mesmo que eles não estejam cumprindo sua tarefa mais importante, que é manter a guerra longe do território iraniano, e em vez disso, ela esteja acontecendo em seu próprio território. Então, sim, a política falhou, mas não, o Irã não vai parar de apoiá-los. Mas eu acho que depois de uma guerra tão devastadora para a economia do Irã, vai ser mais difícil para eles conseguirem dinheiro para apoiar esses grupos. Acredito que o Irã quer que paremos de atacar o Hezbollah agora, porque amanhã serão os iranianos que terão que arcar com a reconstrução desses prédios destruídos. E eles já não têm o dinheiro de antes. Uma parte muito importante nisso. Eu quero chamar o Hussein, que se juntou a nós agora. Acho que conseguimos restabelecer a conexão com ele. Hussein, quando falamos sobre o golpe econômico que o Irã sofreu ao longo desta guerra, se o Hezbollah for privado do apoio do seu patrocinador do terrorismo, o Irã, por quanto tempo o Hezbollah ainda consegue sustentar suas operações dentro do Líbano? O Hezbollah já estava em desvantagem mesmo antes do início da guerra. Ele não conseguiu reconstruir os bairros de seus apoiadores xiitas. Sua rede de assistência social tinha perdido financiamento e estava enfraquecendo. E há muitas pessoas que estão na folha de pagamento do Hezbollah ou sob os cuidados médicos do Hezbollah que não têm recebido nenhum atendimento ou apoio. Mesmo antes da guerra, a situação financeira já era difícil para o Hezbollah e seus apoiadores no Líbano. Agora, depois da guerra, já que esperamos que o Golfo realmente isole o Irã, isso corta muito do dinheiro ilícito do Irã que costumava chegar às mãos do regime. Isso aperta ainda mais Teherã, o que faz com que o dinheiro disponível para o Hezbollah seja ainda menor. Acredito que este seja o ponto mais fraco do Hezbollah, tanto militar quanto financeiramente. Obrigada por se reconectar e estar conosco na I24 News English. Hussein Abdul Hussein, agradecemos. Obrigado. Arielle, quero que você participe da conversa sobre o Hezbollah e o fato de que os combates nem chegaram a ser retomados, já que ainda há combates constantes na fronteira norte. Sim, veja, primeiro de tudo, quando o Hezbollah começou a atacar Israel, atacando Israel e suas comunidades na fronteira norte, levou alguns dias para eles pegarem o ritmo. Mas uma vez que eles atingiram o ritmo de 65 ataques em média, principalmente contra as forças israelenses no sul do Líbano, mas também pelo menos 2 dúzias por dia contra as comunidades da fronteira norte, houve muita surpresa em Israel. Como o Hezbollah, como ele está conseguindo manter
uma intensidade tão alta de ataques contra Israel depois de quase 3 anos de ataques contínuos por parte de Israel? A questão é que você precisa olhar para isso de uma forma mais ampla. Antes, na véspera de 7 de outubro, eles tinham cerca de 80 mil foguetes e mísseis em seu arsenal. Isso foi reduzido em 80%. Então, em Israel, quando você lida com esses 20%, ainda é muita coisa. Isso é quase 15 mil foguetes, o que permite que eles lancem cerca de 10 a 200 por dia, de acordo com a logística deles. Mas a expectativa de passar de 100% para 0% em um só golpe, em uma única rodada, essa é uma expectativa que simplesmente não faz sentido quando estamos falando de forças militares tão grandes a escala global. Na véspera de 7 de outubro de 2023, o Hezbollah era considerado a milícia mais forte do mundo. Mais forte do que alguns exércitos regulares de países europeus. Então, quando você reduz isso de 100% para 20%, 20% ainda é muito significativo. Mas agora o objetivo é tentar reduzir esses 20% ainda mais, chegando o mais próximo possível, de zero. E é isso que Israel está fazendo. E eu acho que esse mesmo tipo de expectativa realista precisa ser aplicado também ao Irã. A expectativa de que, após a guerra de 12 dias depois dos golpes significativos e da degradação das suas capacidades, eles ainda conseguem lançar mísseis contra Israel, 10 rajadas por dia. Sim, isso é significativo, mas estamos falando de 1 a 2 mísseis por rajada, em vez de 150 mísseis por rajada, como vimos em 2 ocasiões em 2024. E assim, Israel continua a degradar gradualmente as capacidades de seus adversários. E aqui, com o Hezbollah, é veementemente contravincular o cessar-fogo no Irã a um cessar-fogo. No Líbano, Israel quer maximizar suas conquistas sobre o Hezbollah para continuar a degradar a ameaça até atingir um patamar em que o esforço diplomático assumirá o controle. Dar o golpe final ao Hezbollah enquanto ameaça militar contra Israel. Certo, Ariel. Obrigada pela atualização. Quero destacar algumas reações internacionais ao cessar-fogo, especialmente uma da Rússia. A Rússia diz que recebe com satisfação o cessar-fogo de 2 semanas entre os Estados Unidos e o Irã e espera que isso possa redirecionar o foco de volta para a Ucrânia. O Kremlin diz que Moscou agora espera que Washington tenha mais tempo e espaço para retomar as negociações de paz tripartites com Kiev. Essas negociações, realizadas anteriormente em Istambul, Abu Dhabi e Genebra, estão praticamente paradas, com a guerra na Ucrânia já entrando em seu 5º ano. Para aprofundar o tema, contamos com Anna Bortovskaya, pesquisadora sênior do Instituto de Washington para a Política do Oriente Próximo. Ana, a Rússia vê o cessar-fogo de forma positiva. O que isso revela sobre as prioridades de Moscou agora? Obrigada por me receberem. É sempre um prazer estar no programa. O fato de o Paquistão ter sido o mediador do cessar-fogo nos diz algo sobre onde estamos hoje e também sobre a reação e os interesses da Rússia. O Paquistão é um importante aliado dos Estados Unidos, mas também é aliado da Rússia. E o fato é que o relacionamento da Rússia com o Paquistão melhorou depois que a Rússia invadiu a Ucrânia. E especialmente no último ano, então, o fato de o Paquistão ter sido o país que negociou um cessar-fogo do ponto de vista da Rússia é francamente uma coisa boa. Então, essa pausa no conflito com o Irã realmente beneficia a Rússia de alguma forma, aliviando a pressão sobre sua aliada, Teherã, enquanto dá mais espaço diplomático para Moscou em relação à Ucrânia? Como isso a impacta? Bem, do ponto de vista russo, os eventos que estão acontecendo agora não estão desalinhados com os objetivos geopolíticos mais amplos da Rússia. Na verdade, eles ainda estão alinhados. Isso mostra que a Rússia ainda deseja uma ordem mundial bem diferente. Ou seja, os russos defendem um mundo policêntrico ou multipolar, buscando apenas reduzir a influência americana no cenário global.
E o fato de a mediação do Paquistão, se a reportagem mais recente do New York Times estiver correta, ter sido apoiada pela China, também está alinhado com essa agenda geopolítica mais ampla. Lembre-se também que a Rússia se posicionou nessa crise do Irã com, aparentemente, a voz da razão. Enquanto, na realidade, continuou apoiando o Irã de várias formas, incluindo o fornecimento de informações de inteligência que, segundo relatos, deram ao Irã a localização das tropas americanas. Então, esse é um jogo duplo que a Rússia fez nessa crise. E quando se trata desse interesse geopolítico mais amplo, do que a Rússia quer, de como quer se posicionar e do que quer alcançar, ainda estamos no mesmo lugar em que estávamos antes dessa crise começar. A Rússia quer mesmo retomar as negociações de paz com a Ucrânia ou só busca ganhar tempo e mudar a narrativa diplomática a seu favor? A Rússia não está interessada em uma paz genuína. Nós vimos isso, na verdade, desde 17 de março a Rússia intensificou significativamente seus ataques contra a Ucrânia. Basicamente, a Rússia iniciou uma contraofensiva. E isso faz parte de um padrão muito previsível de como a Rússia se comporta. Eles apenas fingem apoiar a diplomacia. Respondendo à sua pergunta, eles dizem que estão comprometidos com a paz enquanto intensificam os seus ataques. Então, não houve nenhuma indicação, pelo menos pelas ações dos russos, de que eles estejam realmente comprometidos com a paz genuína. O que eles querem é a capitulação da Ucrânia e isso continua sendo verdade até hoje. Ana Borjovskaya, obrigado por compartilhar sua interessante perspectiva sobre o cessar-fogo na I24 News English. Obrigada por me receberem. Voltando aqui ao estúdio, Dr. Javedan Far, enquanto falamos sobre a reação internacional da Rússia, vamos falar também sobre a reação que estamos vendo dentro do Irã. Como os iranianos recebem as notícias do cessar-fogo? Bem, o povo do Irã é difícil saber, não há internet. Já são 40 dias sem internet. Esse é o título de um livro, 40 dias sem internet. Alguns pais adorariam isso para os filhos, mas esse é outro assunto. Acredito que o povo do Irã esteja feliz pelo fim da guerra, mas insatisfeito com o regime ainda no poder. Eles estão felizes que as cidades não serão mais bombardeadas, mas tristes por terem que lidar com a economia arruinada. E as pessoas que estão no comando disso são tão incapazes e tão incompetentes quanto antes. E, Nicole, podemos ver que isso não é o fim. Isso é o fim de... Você sabe, isso é o começo do fim de um capítulo. E em breve poderemos ver, em 6 meses ou em 1 ano, nova onda de protestos no Irã. Porque a questão principal é a economia. E o regime, eu não vejo ele sendo capaz de realmente lidar com o problema da inflação. Suponha que, por um milagre, haja um acordo e todas as sanções sejam retiradas. Todos podem fazer negócios no Iraque. O povo do Irã vai sentir os benefícios chegarem até ele? Muito pouco, porque há muitos agentes corruptos do regime que controlam a economia. E isso vai dificultar que a população sinta os benefícios. Então eu acho que outra onda de manifestações dentro de 6 meses a 1 ano, com ou sem um acordo, é possível. Certo, com certeza é algo que teremos que continuar monitorando, se e quando começarmos a receber algumas informações do Irã. Enquanto isso, algumas boas notícias de Israel. O aeroporto Ben Gurion de Israel se prepara para ampliar operações após o cessar-fogo, com previsão de aumento no tráfego de passageiros nos próximos dias. Voos serão retomados gradualmente conforme autoridades flexibilizarem restrições e ampliarem capacidade. Até 120 passageiros seguirão em voos para a Europa. Apenas companhias aéreas israelenses operam no momento. Estrangeiras aguardam autorização para voltar. Agora, nossa correspondente Joe Brown, da I24 News, traz as últimas informações. Joe, o que isto realmente significa para os israelenses que entram e saem do país? Em quanto tempo esse acúmulo no aeroporto Ben Gurion poderá ser resolvido? Bem, acho que você mencionou sobre as companhias aéreas estrangeiras, o fato de que elas estão esperando para ver se esse cessar-fogo vai durar. E como temos falado ao longo da noite, parece que está um pouco instável neste momento. Então, toda a esperança está nas 3 principais companhias aéreas israelenses. São elas El Al, Israel e Arkia. A El Al havia suspendido todos os voos até o dia 18 de abril, realizando apenas voos de resgate e repatriação.
Mas eles acabaram de divulgar um comunicado na última hora dizendo que estão buscando reprogramar mais voos, tanto de entrada quanto de saída do país, não apenas para cidadãos israelenses, mas também para estrangeiros. Então, isso é benéfico. Quanto a Israel e a Arquea, eles disseram que estão buscando aumentar o número de passageiros e o número de voos programados. E essas são duas coisas importantes, mas podem acontecer em ritmos diferentes, porque o motivo pelo qual houve limitações nos voos e passageiros indo e vindo do aeroporto Ben Gurion é por uma série de razões. Primeiramente, obviamente, existe a possibilidade de que voos possam ser abatidos por mísseis balísticos, seja intencionalmente ou não. Ao mesmo tempo, há uma questão com o número de pessoas em solo. Se houver uma sirene, e considerando que o aeroporto Ben Gurion é um alvo primário do Irã, se houver uma sirene, eles estarão na pista, sem nenhum lugar para se abrigar, sem sala segura fortificada. Então isso basicamente transforma esses passageiros em alvos fáceis. Isso afeta o número de passageiros que estão saindo do país. Eles tentam aumentar isso porque esses problemas não ocorrerão se o cessar-fogo for realmente mantido. O ponto é se o cessar-fogo será mantido. Mas quanto aos voos programados entrando e saindo do país, isso é um pouco mais complicado, porque há um problema de capacidade no aeroporto Ben Gurion, porque agora não são apenas voos de passageiros, como normalmente deveria ser. No momento, o aeroporto Ben Gurion está recebendo algumas aeronaves militares americanas, predominantemente aviões tanque de reabastecimento. Então, eles ainda vão continuar lá e será necessário encontrar outra maneira de receber esses voos, caso queiram aumentar o número de voos saindo e entrando no país. Uma alternativa é usar o aeroporto Ramon, no sul de Israel, em Eilat. Existe um problema com os outros aeroportos em Israel. O outro aeroporto internacional em Haifa, pois ele ainda está sob algumas das restrições do comando da frente interna do IDS, que foram atualizadas hoje. Então, ainda há alguns sinais positivos para as pessoas que estão querendo entrar e sair de Israel. Os voos têm permanecido com lotação máxima nos voos que chegam a Israel já há algum tempo. E parece que, enquanto o cessar-fogo se mantiver, o que, como vimos, pode não ser o caso, então podemos esperar que haja mais atividade saindo do aeroporto Ben Gurion. É um grande se, mas vamos torcer para que aconteça para quem quer entrar e sair do país. Joe, Israel não é o único monitorando os céus. Outros países da região, como Bahrein, Iraque, Síria, o que eles estão decidindo fazer com o seu espaço aéreo? Esses são os 3 primeiros países a reabrir totalmente o espaço aéreo. Iraque e Síria disseram que vão começar a agendar voos nos próximos dias, mas a maioria desses voos provavelmente será dentro da própria região. Já que não vai haver muitas pessoas querendo entrar nesses países vindas do exterior, independentemente de o cessar-fogo se manter ou não. Pode ser que ainda não esteja com capacidade total, mas eles disseram que o espaço aéreo vai começar a ser reaberto e isso vai ser benéfico para os voos em trânsito. Eles têm voado principalmente sobre a Arábia Saudita, onde existe um espaço seguro, um corredor para os voos passarem. Especialmente aqueles vindos dos Emirados Árabes Unidos ou do Qatar, ambos já foram atacados. Especialmente o aeroporto nos Emirados Árabes Unidos tem sido um alvo principal do Irã. Mas eles esperam agora conseguir aumentar os voos saindo do país para que não precisem passar apenas pela Arábia Saudita. Eles podem viajar, o que beneficia o setor de turismo, especialmente os Emirados Árabes Unidos, que dependem dele. Isso certamente é algo que teremos que esperar para ver e continuar monitorando esses céus. Correspondente da I24 News em inglês, Joe Brown, obrigada por essa atualização. Atualização rápida sobre o relaxamento das diretrizes do Comando da Frente Interna a partir das 6 da manhã de amanhã. A polícia israelense também informa que os locais sagrados em Jerusalém serão reabertos para fiéis e visitantes a partir de amanhã. Após a Semana Santa cristã e os feriados de Páscoa e o feriado judaico de Pêssar, que terminou nesta noite, com muitos marroquinos celebrando a Mamuna em todo o país também. Então, boas notícias para quem está na cidade sagrada de Jerusalém. Vamos fazer uma pausa rápida na I24 News em inglês. Agradeço a doutora Meir Javedampar por estar conosco no estúdio e trazer a análise mais recente sobre o Irã e esse cessar-fogo instável. Obrigada por estar conosco no estúdio. Ariel, fique comigo durante a próxima hora. Temos mais para discutir. Faremos uma breve pausa na I24 News. Ainda temos muitas atualizações pela frente. Continue conosco.